Pode falar? Bom, ficou muito marcado para mim e eu trazia esse ensinamento até emoldurado na minha mesa, porque foi o ensinamento que mais me deu força, porque como falei, existia um cenário muito desafiador, especialmente em tempo de dedicação, a família nascendo, os filhos pequenos, né, o trabalho longe, a falta de tempo. Então eu precisava buscar essa força em algum lugar e na época o atitude mental, hoje na versão revisada, a forte vontade de crescer. Era um ensinamento que Meisama sempre falava comigo, né? Quando sempre falava, né? Existe um único ponto de vital importância. A forte vontade de crescer e expandir, custe o que custar. Essa atitude é fundamental. Aqueles que pensam, né, não tenho capacidade. Pense assim, eu também sou um ser humano. Se aquela pessoa está conseguindo, eu sou capaz de fazer. Então isso me dava muita energia. Então nunca foi a quantidade de tempo, a quantidade que eu conseguia estar em São Mateus, mas sempre foi a intensidade. Então eu procurava fazer daquela meia hora, 40 minutos, uma hora, a melhor hora do meu dia, a hora mais intensa, onde Meisama pudesse realmente me utilizar da melhor maneira. E eu acredito que foi esse o segredo para que a gente conseguisse cumprir a missão, né, junto com os membros lá, nesse momento tão especial da história de São Mateus. Olá, meu nome é Diego Del Valle, nasci aqui em São Paulo, no dia 25 de janeiro do ano de 1985. Tenho 38 anos e sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em logística empresarial. E cheguei aqui na Igreja Messiânica, para ser mais preciso, né? Aqui na Igreja Tatuapé, aos 14 anos de idade. E quando me perguntam quem me encaminhou para a igreja, eu geralmente digo que foi o mundo espiritual. Eu acho que os antepassados que queriam, né, serem salvos, e acabei sendo utilizado como instrumento. Mas óbvio que vivia vários tipos de problemas, né? Tanto de saúde, doença e conflito na família, o que me motivou a frequentar. E em menos de um mês, nesse dia 24 de abril de 1999, recebi o Oricari da Luz Divina, e com ele a permissão de servir na construção do paraíso terrestre. Mas confesso que os primeiros anos, né, eu era um excelente cabide de Oricari, né? Jovenzinho, participava das atividades da igreja, mas não aprofundei a fé. Mas aos 17 anos, 3 anos após o ingresso na fé, aí sim veio realmente o primeiro grande desafio, onde eu posso dizer que consolidei a minha fé no Jorei e principalmente em Meixo Sama. Foi quando minha mãe diagnosticou um câncer de útero. E pela orientação da minha responsável de jovens da época, recebi a tarefa de ministrar 1 hora de Jorei todos os dias e entregar a vida dela no altar para Meixo Sama, independente de viver ou morrer, aceitar a vontade do alto. Foi muito difícil, mas com espírito de obediência, pratiquei incansavelmente essa tarefa e com o apoio de vários amigos, da própria missionária, minha mãe conseguiu ultrapassar essa grande purificação e graças a Deus está viva até hoje, Dona Sônia, que é minha grande inspiração dentro da fé. E, sem dúvida, esse foi um momento alto onde, naquela ocasião, lembro até hoje, na minha oração, quando entreguei a vida da minha mãe para Meixo Sama, condicionei ao milagre da cura dela, a minha própria vida para servir integralmente a obra divina. Bom, em 2010, a convite do então responsável aqui da igreja Tatuapé, reverendo Antônio Lau da Silva, fui surpreendido com um convite para fazer parte da preparação daqueles missionários que teriam a oportunidade de fazer a prova para ministro no ano subsequente. E ao início de 2011, eu ainda não era responsável de Jorei Center, mas eu era o braço direito do ministro que cuidava do Jorei Center Ermelino Matarazzo. E quando chegou o meio do ano, onde houve as indicações,
meus colegas ministros que já estavam, né, missionários que estavam à frente de Jorei Centers, foram indicados. E eu até então, como não era responsável de Jorei Center, eu não havia sido indicado. Mas para minha surpresa, 2 semanas antes, praticamente da prova, ele me chamou com uma ficha e falou: agora você preenche porque você vai fazer a prova. E mesmo sem entender muita coisa e não ter tido tanto tempo para me preparar, me esforcei e tive a felicidade de ser aprovado no mês de dezembro como ministro assistente do então Jorei Center Hermelino Matarazzo, hoje Jorei Center Imperador, mas que tinha sido Jorei Center Ponte Rasa. E muito feliz, fiquei contente falando: poxa vida, vou ser o ministro do meu local, da minha difusão, onde eu pude dedicar, né, para construir as bases aqui dos membros, mas fui surpreendido novamente com a notícia de que assumiria no ano subsequente, no mês de fevereiro de 2012, o Jorei Center São Mateus. E confesso que foi uma grande surpresa, né? Mas eu não entendo como uma consequência, porque nessa época minha esposa, a professora Laís, ela era membro de São Mateus, recém-formada, recém-outorgada membro de São Mateus, e eu acredito que o sonem dela, a influência espiritual dela pesou um pouquinho para que eu fosse direcionado para o Jorei Center São Mateus. E eu posso dizer que foi a melhor primeira missão que o ministro poderia ter, porque eu estava esperando por eles ali e a sensação que eu tinha é que eles também estavam de braços abertos, esperando pela minha chegada. E assim começamos aí a desenvolver a obra divina. Na época, a gente tínhamos alguns pioneiros ainda bastante fervorosos, dedicados, saudoso Seu Ronde, que hoje já está no mundo espiritual, Dona Catarina, que hoje mora em outro bairro, dedica em outra região. Tinha a família da atual ministra Clarice, né? O Alfredo, a Mari, a professora Iracema, mas todo mundo era missionário na época. E uma família também que me recebeu de braços abertos foi a família Barbosa. E de certa forma era tudo muito tranquilo, né? Realmente pessoas que, mesmo eu só tendo 25 anos, eu lembro até hoje quando uma missionária entrou na sala e falou assim: eu não acredito que a igreja confiou nosso Jorei Center para um menino de 25 anos, né? E eu dei risada com ela e falei assim: ela, realmente, eu no lugar da senhora pensaria igual, mas não é quem eu sou, é quem eu estou representando aqui, que é Meixo Sama. Então, eu e a senhora vamos precisar ter muita fé e confiar que vai dar tudo certo. E eu lembro que na minha despedida ela foi uma das que mais chorou junto comigo, né? Tamanha a afinidade que nós criamos. E estava começando a desenvolver bastante fortemente ali nesse momento a coluna da agricultura natural. Tínhamos ali alguns missionários bastante empenhados, né? O seu Adão, tinha também que está até hoje a responsável da agricultura, eu não sei quem que é hoje, mas que foram sendo formados novos dedicantes da agricultura natural. Existia a professora na época de Quebana, professora Lourdes, que hoje é a mãe do ministro Rafael e uma pessoa maravilhosa. Ela era a professora da minha esposa, da Laís, e deu muito apoio para que a gente pudesse desenvolver a obra divina em São Mateus com essa união e a força das 3 colunas de salvação. E eu trabalhava muito longe, eu trabalhava em Alphaville, e eu lembro que eu conseguia chegar no Jorei Center por volta de 8 horas, 8h30, lembrando que a oração de encerramento é às 9. Imaginem um Jorei Center onde o responsável só passava por ali meia hora, 1 hora. Mas foi aí que começou um processo maravilhoso, né? Lembro até hoje, minha braço direito, hoje ministra Clarice, mas naquela época assistente de ministro Clarice, seu Alfredo, hoje o missionário mais dedicado que eu conheço, mas na época ficava lá na nave, braço cruzado, cara feia pra mim: pô, ministro, isso é hora, até agora segurando todo mundo aqui no Jorei Center. Porque naturalmente a realidade do Jorei Center foi sendo ajustada para tarde, né? Tinha momentos que a gente saía 11 horas da noite da unidade, porque existia sempre um horário na agenda que a Clarice marcava alguém
e ela também me passava um relatório de tudo que tinha acontecido na unidade naquele dia. E sem perceber, né, essa foi a grande formação missionária dela. Às vezes as pessoas me perguntam, né, o senhor já conseguiu formar alguns ministros na sua vida missionária? Eu falo que sim, mas a Clarice ela foi formada pelo espírito de busca dela, porque eu não tinha o tempo necessário. O que formou ela justamente foi essa minha ausência durante a semana, mas que procurava compensar aos fins de semana. Todos os sábados e domingos sempre eram muito intensos. De sábado eu gostava de ministrar jorei a cada meia hora para todos os membros. De domingo fazíamos reuniões de jorei nos lares, e isso fez movimentar muitas coisas. Mas tem um caso em especial que esse realmente foi muito marcante, né? Que é a experiência da nossa jovem, eterna jovem Vanusa, né? Que tão logo eu cheguei ao Jorei Center São Mateus, passado alguns meses, né? Ela recebeu uma notícia, né? A purificação dela intensificada ao ponto dela precisar ser internada para um procedimento emergencial. E eu lembro até hoje, era um domingo, eu fui para o horário de visita, né? A médica do plantão me perguntou o que eu era delas, e eu falei que era o ministro sacerdote da igreja, e ela foi muito fria, mas muito objetiva. Ela falou assim: então vocês podem cuidar, podem aproveitar esse período com ela, porque nós abrimos e precisamos fechar, porque o tumor dela não tem o que ser feito e a gente estima que ela tenha mais 3 meses de vida. Imaginem eu, né, para falar isso para toda a família, para a nossa comunidade messiânica de São Mateus. Então, sem dúvida, fui buscar orientação com o meu superior na época, que era um ministro que ficava aqui na igreja Tatuapé, na qualidade de coordenador, e ele que era o responsável de me acompanhar lá em São Mateus. E buscando orientação, recebendo jorei com ele, ele pegou para mim e leu num livro um salmo de Meixo Sama, onde estava escrito: eu salvo o homem que salva outro homem. E ele falou para mim muito claramente, ele falou: Diego, é isso que a Vanusa precisa praticar. A partir de agora, então, que esses 3 meses sejam, né, os meses mais intensos e que ela consiga salvar outras pessoas. Essa é a missão que Meixo Sama coloca. E dessa forma eu pude orientá-la. Eu lembro, nesse dia eu fui na casa, porque ela ainda estava bastante debilitada, e várias pessoas entravam e saíam todos os dias da casa dela. E nesse momento de visita, quando eu transmiti a orientação que foi recebida, naquele mesmo momento, com espírito pragmático, ela já foi reunindo algumas pessoas que estavam ali e falou: vocês ouviram o que ele falou? Eu preciso salvar outras pessoas. Então todos vocês precisam ir comigo no culto, domingo, para agradecer pela minha vida e já começarem as aulas de princípios messiânicos para vocês poderem se tornar úteis a Deus. E eu nunca vou esquecer esse culto, porque eu tive que pegar a cadeira emprestada no buffet do lado do Jorei Center, porque só a Vanusa, nesse movimento, levou 47 pessoas para orar junto com ela, agradecendo a vida. E no final desse mesmo mês, nós realizamos a outorga no Jorei Center São Mateus, com 18 pessoas movidos pelo esse sentimento e motivadas pela purificação da Vanusa, e também poderem ministrar jorei para ela e servirem na obra divina. Então, no decorrer desses 18 meses que permaneci no Jorei Center São Mateus, nós ultrapassamos em 6 vezes o prazo que ela tinha de vida, e ela está aí até hoje, já curada, já vivendo a sua vida normalmente. Então foi uma experiência muito importante, e nesses 18 meses a gente contabiliza mais de 100 novos membros que puderam ser formados nesse trabalho de difusão que foi realizado nesse tempo em São Mateus. Eu diria que foi um tempo muito curto, mas ao mesmo tempo ele foi intenso, foi cheio de energia, cheio de amor, cheio de vibração. Lembro que fui para a caravana do Japão, do culto do paraíso terrestre em 2013, e aí na volta o reverendo Lau me chamou e falou assim: parabéns, você foi para o Japão, agora a sua missão vai mudar, você vai para o Jorei Center Vila Antonieta. E eu surpreendentemente perguntei: mas aí quem que vai cuidar do Jorei Center São Mateus, reverendo? Ele falou: não, a sua excelente formação com a Clarice, ela
cuida do Jorei Center como ninguém. Na sua ausência do Japão teve outorga, teve coisas especiais lá. Parabéns, porque você formou uma grande ministra, uma grande futura ministra. Eu sem entender nada, porque coitada dela, na verdade que me ajudou muito, ela e toda a família. Então, eu acredito que foi uma passagem de muito êxito, de muito crescimento, e especialmente para mim, eu recordo pessoas, experiências, vivências que me servem até hoje no trabalho missionário, nas orientações que tenho oportunidade de transmitir para as pessoas. E realmente eu só tenho que desejar para todos de São Mateus, né? Feliz 30 anos de existência, que venham mais 30 e que São Mateus possa crescer cada vez mais, se tornar uma difusão, uma futura igreja, porque só quem é de São Mateus sabe, conhece as pessoas. E eu falo que é porque minha esposa é daí, meus filhos, minha sogra, todo mundo mora em São Mateus, então estou sempre aí e realmente eu tenho um carinho enorme e oro muito para que todos possam compreender e praticar a vontade divina, expandir a obra de Meisama cada vez mais. Feliz aniversário, São Mateus, eu amo vocês!